Olá, gente! Muito boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira. Agora nós estamos bem no meio já da nossa meditação dos 21 dias. Nossos grupos do Facebook, do Telegram. Grupinho legal lá, todo mundo meditando. O pessoal que está na live aí, acredito que tem bastante gente que está lá participando, fazendo os 21 dias. E hoje eu vou ter a alegria, a honra de conversar com o Bruno Davanzo, lá de Curitiba, que foi também meu professor de meditação, ainda é até hoje. Às vezes eu faço retiros e é o Bruno que me acompanha, faço retiros solitários e ele dá o suporte pelo telefone. Então, uma pessoa muito querida, um professor de meditação muito experiente. Deixa eu ver aqui se ele já entrou. Aqui, ainda não. Vamos conversando aqui enquanto o Bruno não chega. Espero que vocês estejam acompanhando os 21 dias. Olha a Isa aqui, Isa Bittencourt de Curitiba, que legal. Pessoal que mora em Curitiba, eu estou sempre indicando que procure o Bruno, que é um professor de meditação maravilhoso. A Raquel, querida, como você nos dá suporte também, Eliane, é isso aí, vai um ajudando o outro, né? Eu recebo suporte de pessoas muito queridas, muito talentosas, muito bem preparadas, e é por isso que eu consigo transmitir para vocês, né? Então, e eu tenho incentivado cada vez mais, né, gente, a meditação, porque a meditação é crucial, é o que vai virar a chave, né, das nossas mudanças, do nosso poder de escolha, como nós vamos falar hoje. A Miranda está falando aqui, já assisti muitas entrevistas suas, esta é a primeira que verei ao vivo, porque moro fora do país, estou aqui a passeio. Olha, Miranda, que legal. Pois é, o pessoal de fora às vezes dá um probleminha com o fuso horário, fica um pouco difícil, né? Tem bastante gente de Curitiba, ó, a Vanessa aqui falando que é de Curitiba também. Aqui, ó, já estão dizendo aqui que estão com saudade do Bruno. É isso aí, gente. Tomara que ele não esteja enrolado com a internet lá. Vamos... Porque o Bruno agora... entrou aqui o Bruno, ó. Entrou o Bruno, deixa eu convidar. Aí ele já mandou uma solicitação aqui, certo? Não, eu mando aqui uma solicitação para ele. Peraí. Oi, Já deu certo. Já entrou aí o Bruno. Tudo bom? tudo Eu vou bom? tirar os comentários aqui para não atrapalhar, para não ficar em cima da sua imagem. Pronto. E, Bruno, estava falando aqui com o pessoal, que alegria conversar com você. Meu professor de meditação de Curitiba, né? Que até hoje, né, ainda é meu professor, me acompanha nos retiros. E o Bruno já está nessa estrada aí há mais tempo que eu, né, Bruno? Quando eu cheguei no SEB, você já estava lá, já estava cuidando do SEB Curitiba, né? Muito Não legal. vamos falar essa coisa de idade. Esquece essa parte, né? Isso aí. Mas... E hoje Bom, mas eu peço sempre para o convidado se apresentar, né? Porque tem sempre gente nova chegando. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, vou pedir para você se apresentar aí rapidinho para o pessoal. E aí a gente começa a conversar. Então, primeiro agradecer aí a Eliane Xavier pelo convite, né? Ela, desde tempos aí que
conduz a Sangha em Volta Redonda, né? Um trabalho maravilhoso. A gente tem uma maior alegria, né, de estar junto nisso. E nós dois somos alunos do Lama Santem, né? Essa é a nossa Isso. coisa mais importante, assim. É. Eu comecei na Sangha aqui em Curitiba em 95, aí um pouquinho antes do Alfredo Avelino ser ordenado, aí ele se ordenou em 96, desde então a gente segue aqui na Sangha de Curitiba. E agora eu moro aqui no Sebe Sukhavati, que é um centro de retiros, é uma comunidade budista, é um Sebe rural. E aí a gente acolhe as pessoas para retiros fechados, retiros abertos, tem as pessoas que estão vindo morar. Então, a gente tem vários projetos aqui, estamos animados aqui, né? Ai, que bacana, que legal. Pois é, a gente está começando aqui também, em Juiz de Fora, né? Um centro de retiros também, do, Sebe do, Abirati. o SEB Abirate, da turminha aqui do Sudeste. Mas então, Bruno, eu estava comentando com o pessoal, a gente está fazendo agora 21 dias de meditação, que são 21 meditações guiadas que eu gravei, e aí de vez em quando eu disponibilizo, e aí a gente faz 21 dias. Cada dia eu coloco uma meditação diferente. Porque cada vez mais eu tenho colocado a meditação dentro do trabalho da física quântica, porque a meditação é que é a chave, né? Não tem jeito. É onde a gente vai realmente fazer as mudanças que a gente quer. E aí você propôs, na verdade, né, a questão da causalidade. E aí me veio esse tema das escolhas, né? Porque as escolhas tá diretamente ligado à causalidade. Porque como que você escolhe? Né? Você escolhe de maneira livre ou você escolhe de maneira condicionada? E seja lá a maneira que você escolheu, vai ter a causalidade decorrente também. Então, como que a gente resolve isso, Bruno? O que você acha? Como diz o nosso querido Lama, não tem solução. A gente já É, se divertir, né? Mas, como você disse, né? Eu sempre convido as pessoas a elas pensarem, né? Que se tem alguém aí nos ouvindo, né? Mas você, né, Eliane Xavier, ou quem mais estiver ouvindo. Aí você lembre antes de você praticar a meditação. Como é que era? uhum, Como é que era? Como é que você lidava com a mente? A gente nem olhava para a é. mente. A Nem gente sei como simplesmente é que eu lidava, nem a gente, olhava. a gente pensava, a gente achava É, que a gente estava pensando a respeito, mas a gente não, é como se a gente não incluísse o mundo interno, né? é, Ou seja, eu tenho uma mente. A gente não, parece que a mente e nós é a mesma coisa, mas agora quando a gente inclui a meditação e a gente começa a observar propriamente, a gente inclui uma instância a mais do que a própria mente. E aí a gente fala, uau, tem um mundo interno. Então é como um portal que se abre. Eu acho que isso é o primeiro portal da meditação, né? E tem aí o segundo portal que vai influenciar nessa resposta que eu vou te dar, né, sobre as escolhas, né? Então, a gente está aqui batendo papo. Mas assim, se eu incluir que a gente, seguindo a meditação, a gente encontra que o mundo interno a gente vai falar as paisagens sutis da mente. Eu começo a observar que eu vou para um lugar, eu vou para outro. Daqui a pouco eu posso me irritar com alguém. Eu fui para o reino dos infernos. Daqui a pouco eu estou super bem, estou no reino dos deuses, né? Estou naquela situação. Daqui a pouco eu estou meio ansioso, estou com expectativa. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí a gente está no reino humano. E aí daqui a pouco eu estou comparando com alguém, isso não é justo, tal, já estou no reino dos deuses guerreiros, eu vou trocando de paisagens sutis nas relações, né? E esse lugar é o lugar de onde eu vejo. Então eu começo a perceber que eu tenho um mundo interno, eu troco a posição da minha mente e aí eu vejo coisas diferentes.
eu começo a operar a minha mente causal, né? Eu começo a raciocinar a partir daquilo. Isso não é justo, como é que eu faço e tal? Ou como é que eu resolvo essa questão? E como é que eu destruo o outro que está me atrapalhando? E tudo isso é a partir do lugar da onde eu estou olhando. Eu comecei a incluir esse lugar e falei assim, nossa, olha onde a minha mente está. Olha as coisas que eu estou pensando, como se fosse algo externo. Então, esse lugar é a paisagem sutil, é o primeiro nível que a gente consegue na meditação. Mas aí, se eu sigo praticando, né, e aí é o tema do Prajnaparamita, de aprofundar essa questão do absoluto, eu vou começar a olhar assim, tá, mas essas diferentes possibilidades, elas trafegam aonde? No céu, nessa mente absoluta, né, nessa nossa verdadeira natureza, como a gente vai dizer no budismo. Né? Ou estado de Buda, né? A gente vai dizer no budismo. Mas aí a gente pergunta, né? Onde que eu estou operando? Então, se você falar assim, liberdade, tem um amigo que fala, não, o Lama fala que o budismo o SEB é uma escola aberta para seres livres, né? E aí eu pergunto, mas que liberdade é essa, né? Será que a gente é livre? Então, o primeiro conceito de liberdade que a gente tem é qual? É fazer o que gosta. Quantas vezes a gente decidiu, vou fazer isso porque eu gosto. Aí a gente começa a estudar o budismo, fazer meditação. Veja bem, eu tenho aqui uma filha de 5 anos, a Cecília, eu já falo, olha filha, tem coisas que a gente gosta, não gosta, tem coisas que a gente só tem que fazer. Se você gosta ou não gosta de tomar banho, não tem problema, isso não faz a menor diferença, a gente vai tomar banho. Porque é assim. Aí, tem outros referenciais, mas aí a gente acha que é livre para fazer as coisas que gosta, e quando a gente não consegue fazer as coisas que gosta, ou que a gente fica perto das coisas que a gente não gosta, a gente se sente meio preso. Isso não é liberdade. Isso com certeza não é liberdade. Né? Então, a liberdade. Porque a gente, quando a gente está no que a gente gosta, a gente não percebe que é prisão também. Porque tá agradável, né? A gente acha que só quando é o que a gente não gosta é que a gente se percebe alguma coisa, né? Pois é. No budismo nós vamos substituir isso por um outro referencial, né? Que é essa motivação de trazer benefício aos seres. Né? Mas tem, tem uma identidade por trás. Né? E aí a gente fala assim, mas aí eu tenho que me obrigar a fazer as coisas que eu não gosto? Tô fora, não quero esse negócio de budismo, não. Ai, ai, ai. O quê? Não pode tomar café no retiro? Tô fora, não vou, não quero. Né? Então a pessoa está tão presa a essas coisas que ela não quer nem olhar para essas coisas assim. Então ela realmente não é liberdade. É um karma, né? Que a gente vai usar essa palavra. A pessoa está completamente condicionada. Ela acha que ela tem liberdade, mas ela não tem liberdade, ela está presa. Então a escolha, ela só pode pensar o que já está programado. Qual é a escolha? A gente já sabe a escolha dela. Tanto é que aí a propaganda usa isso direto, né? Direto, para nos vender as coisas, porque ela sabe quais são as nossas escolhas. Porque a gente segue o que está programado, sem liberdade. Isso é o samsara. Mas e aí? Como é que a gente faz para, né, sair disso, né? Como é que a gente faz na física quântica? Como é que dá o salto quântico? Pois é, então, a física quântica ela mostra que nós temos essas infinitas possibilidades. Então, o primeiro ponto é esse ponto de visão, de perceber que aquela maneira estreita que a gente opera não é a única, que existem outras possibilidades. Então, a física quântica ela vai falar disso, né? Lá da dualidade onda-partícula, do elétron que está em todos os lugares ao mesmo tempo, antes da medida,
Então, nós temos essa onda de possibilidades, de probabilidade. Só que a gente colapsa um evento, né? A gente colapsa um resultado dentro do nosso condicionamento. A gente acaba não usando, a gente não se dá nem conta, a gente nem sabe, né, que tem essa opção de criar coisas diferentes. Ou a pessoa ela começa a querer mudar externamente, né? Então ela acha, eu vou mudar a minha vida. Então a gente confunde a condição de vida com a essência, digamos assim, numa outra linguagem, né? Um pouco diferente do que a gente usa no budismo. Então, a gente muitas vezes acha que mudando a condição de vida, que são esses fatores externos, onde eu moro, onde eu trabalho, a pessoa com que eu me relaciono, a gente se ilude, assim, né? De que mudando essa condição de vida, nós vamos mudar a essência. Mas, na verdade, não tem como, porque é justamente o contrário. Quando a gente muda a essência, que é o mundo interno, que você falou, que é onde está a nossa verdadeira natureza, onde está realmente a natureza de Buda, né, que dá origem a tudo. Aí, quando eu mudo esse mundo interno, aí é que, na verdade, a condição de vida, né, essas coisas externas mudam, porque como você falou aí já no início da sua fala, né? Se eu tô com uma mente numa paisagem sutil do reino dos infernos, eu vou ver o mundo externo de um jeito. Se eu tô com essa mente numa paisagem sutil do reino dos deuses guerreiros, eu já vou ver as coisas de outro jeito. E assim eu vou fazendo as minhas escolhas, condicionado por essas paisagens que estão operando, que a gente não se dá nem conta, né? E aí tem um agente complicador, né? Aí eu vou botar mais um agente complicador. A gente até gostaria de fazer umas mudanças, de fazer umas escolhas. Gostaríamos. Né? Mas aí mas tem coisa que a gente, assim, por exemplo, racionalmente a gente fala, não, eu devia fazer exercício todo dia. Agora eu vou meditar todo dia, 5 horas da manhã, eu vou acordar e vou fazer meditação, né? A gente tem decisões que a mente toma. Porém, tem um aspecto que o Lama sempre nos traz que é muito importante. A energia. Tem uma energia junto. Então, essa escolha, muitas vezes, ela não está... a pessoa pode, por disciplina, né, querer mudar, mas tem uma energia que... mas isso não sou eu. Eu não sinto isso. O que eu sinto mesmo é que eu mereço ficar mais meia hora na cama. Né? Eu mereço, assim, eu preciso disso, eu sinto que eu não vou me violentar. Essa coisa de eu não vou me violentar, ela não sente como algo natural, assim. Então, eu queria querer acordar às 7 horas e ir para academia, mas eu quero mesmo ficar dormindo. Eu queria comer comida saudável, mas eu quero mesmo um bolo de chocolate. E aí, o que nos pega mais não é nem o aspecto cognitivo, a mente pensando a respeito, mas a energia que vem junto com essa decisão. Na verdade, a causalidade, a mente, ela só vai tentar justificar o que eu já estou sentindo, o que eu já decidi com a energia. Então, isso não é liberdade, né? Então, quando a gente fala de causalidade, é porque eu estou tentando, com a minha mente causal, eu vou dizer, não, mas isso tem que ser assim, porque isso, porque aquilo. Não, isso tem que ver que isso... A pessoa vai dizer, vai explicar coerentemente, claramente para ela, como funciona para ela. E ela vai estar completamente dentro da bolha, né, como a linguagem que o Lama usa, ou dentro da paisagem sutil, né,
dentro dessa possibilidade que ela colapsa, né? Ela vai dizer completamente coerente para ela e ela se convence daquilo. Né? Então, esse ponto é fundamental que a gente perceba, né? E que essa sensação de intimidade com a energia algo que vem de dentro, é uma construção. É feito. Mas se eu não for isso, eu vou ser o quê? Ah, essa é uma boa pergunta. Se a pessoa chegar nessa pergunta, eu falo, uau, aí sim. Então ela está abrindo um espaço verdadeiramente para ser algo além daquela identidade condicionada. Mas se eu não fizer assim, parece que não sou eu mesmo. E seria o quê, então? Opa! E não seria eu mesmo. Esse eu é uma identidade, gente. Que a pessoa está completamente fixada, achando que é a única opção e a melhor opção. E isso não tem produzido muito resultado. A pessoa está sofrendo. E aí, bora tentar outra coisa? É verdade. Eu acho que todo mundo levou um saculejo disso, quase todo mundo, nessa experiência que a gente passou aí da pandemia, isolamento social. A gente teve que se reinventar, não deu para ficar muito, muito enrijecido nesse eu. Né? Ah, mas eu nunca fiz esse tipo de coisa, agora vai ter que fazer. Porque agora mudou tudo. A pandemia chegou, virou a nossa rotina de cabeça para baixo, de uma hora para outra, assim. E a gente, e muita coisa a gente acabou dando jeito. Então a gente viu que nós temos essa liberdade. É muito interessante, né? Então, esse é o ponto. Quando a pessoa consegue transmigrar, né? Ou seja, ela perceber, como você disse, né, lindamente, assim, tem infinitas possibilidades. Mas aí eu começo a explorar realmente essas possibilidades. Vamos lá, tá. A energia tende para alguma coisa, colapsar alguma coisa. Mas tem outras possibilidades. Então, por exemplo, é uma riqueza. Eu começo a ouvir. Quando eu estou tão autocentrado, outra pessoa fala assim, será que eu vou ter que desenhar para ele? Eu vou ter que explicar de novo para ele, né? Ele não entendeu, né? Quando a pessoa pensa igual você, esse cara é legal. Quando a pessoa pensa diferente, eita, nós, a pessoa tá, se ela pensasse igual a mim, nossa, ela seria uma boa pessoa. Aí a gente quer trazer a pessoa para a nossa bolha. Aí quando ela não é da nossa bolha, ela é do outro time, né? Então, essa é uma coisa. Agora a gente começa, não, vamos ouvir o outro no mundo dele. Isso realmente precisa estar. A gente se abrir e falar assim, não, existe essa possibilidade, mas existe outra. E se eu realmente me coloco naquele lugar, eu vejo a partir daquele referencial outra coisa. Agora, é infinito, como você disse. Várias possibilidades. Joia. Então, eu consigo olhar cada uma dessas paisagens, mas aí eu falo assim, mas eu tenho que colapsar alguma coisa. Eu vou ter que tomar uma decisão, vou ter que escolher alguma coisa, mas eu faço isso ou faço aquilo? Né? Eu vou escolher. Como é escolher com liberdade? Né? Esse é o ponto. Mas eu me lembro, Lama, assim, quando a gente foi comprar a terra no Sucavati, aqui, a gente tava assim, um monte de gente e tal, e tava olhando a área. E aí, Lama, a gente compra ou não compra? Aí ele falou para mim, mas só tem essas duas opções, Bruno? Só tem essas duas? Aquele aluno assim, era para ter mais? Aí tá bom, eu entendi o recado. Aí fui lá, comecei a ver, a gente tava em dúvida, né? Aí a gente foi lá, tá, então vamos procurar outras áreas. Aí procuramos uma, procuramos outra, e procuramos outra, procuramos umas outras 5, 6 áreas, e fomos visitar, e foi gente, e vemos, e aí a gente voltou aqui e olhou de novo. Cara, é aqui? Aí pronto, aí a gente tem a resposta, né? Aquilo surge, né? E agora, mesmo surgindo, essa é uma colapsa. É um colapso. Colapso, tá?
Aí você pensa assim, então isso é o que é o certo? Não, isso não é o certo. Não tem nem certo nem errado. Isso é só uma das possibilidades que colapsou. Exato, Você tem que ir numa direção. Mas você olhou exato. de um lugar aberto? Quando você fica muito preso, você sofre, né? Porque aí você fala assim, bom, e aí? Tem que dar certo. Mas se você estiver preso que tem que dar certo, o que, que é dar certo? É seguir aquelas expectativas? Né? A gente não sabe o que é. Né? A gente tem um, para parafrasear, né? Aqui no cristianismo tem, né? Deus escreve certo por É. linhas tortas. Né? A gente né, não precisa dar certo do jeito que a gente espera, né? Uhum. E esse é o ponto. A gente não sabe. A gente está nessa trama da vida que é um mistério. E aí, eu estou fluindo junto, eu estou aberto, realmente aberto para aquilo. Eu olho desse lugar mais amplo, e esse lugar mais amplo é porque a identidade que é uma certeza. Né? Eu me lembro de uma praticante assim, aí a gente falava sobre Prajna Paramita, sobre o absoluto, sobre olhar a partir do céu, um lugar mais aberto, amplo. Tá, Bruno, mas e aí? Segunda-feira eu tenho que tomar uma decisão. O que, que eu faço? Não tem a ver com isso. A pessoa só quer aquele. A isso a gente dá um nome, né? É materialismo espiritual. Ela quer usar o Dharma para decidir, né, o negócio se ela entra no emprego ou não entra no emprego. Se ela termina o relacionamento ou não termina o relacionamento. Isso não é o ponto. Uhum. Ainda que a gente tenha um pouquinho mais de clareza e lucidez, vai mudar totalmente a perspectiva dessa decisão do lugar aonde você está olhando. Uhum. Se eu estou no reino dos infernos olhando para o outro como inimigo, eu já tenho uma decisão. Né? Se eu estou com eu tô com expectativa, esse emprego que eu estou é horrível, esse outro emprego é ótimo, eu já tenho eu só quero alguém que concorde. Né? E aí sim, sim. E aí depois não dá certo, a culpa, né? Puxa vida, eu errei. Ou também fui seguir o conselho de não sei quem. Não importa. Mas assim, eu olho para aquilo de um outro lugar. Da onde que eu estou olhando? O mais importante na história, assim, na nossa prática, é eu observar antes de tomar, qual é a minha motivação? Por exemplo, então, aí a gente entra com o aspecto da motivação, porque a motivação, ela informa da onde você está olhando. Então, ela, na Uhum. verdade, começa como uma prática, né, que a gente aspira a trazer benefício aos seres, e é uma aspiração, até que a gente, bodhicitta relativa, né, ou seja, é uma motivação construída de uma identidade, até que a gente encontre essa bodhicitta absoluta, onde a gente manifesta naturalmente essa capacidade de trazer benefício aos seres. Então, eu já estou com um olhar amplo, onde que eu me insiro que eu posso trazer benefícios de forma mais ampla. Porque o universo todo é assim, ele está beneficiando, né? Ele não está olhando a quem, né? Quando a berinjela pega e nasce, ela não está dizendo, eu vou, né, para Bruno, eu vou para Eliane, eu vou. Não, não, não tem isso. Ela simplesmente se manifesta. Então a gente faz isso, né? Então a gente reconhece que tem uma rede enorme que dá apoio, sustentação. Essa compaixão tá funcionando lindamente e a gente se insere nessa trama maior, com essa mente ampla. Mas aí a escolha ela tem uma capacidade de vir de um lugar mais amplo. Se eu não consigo esse lugar amplo, pelo menos que eu olhe que motivação. Aí seria um plano B, né? Tá, não acessei esse céu, eu não acessei né, essa natureza última. Tá bom, mas com que motivação você vai escolher? Né? Eu me dá bem? Né? Eu gosto? Eu não gosto? Esse é o nosso karma, né? Essas são as nossas tendências, né? Então aí é aquilo que a gente vai pensar o que a gente está programado para pensar. Né? Esse é um ponto, assim, né?
É. Pois é, isso aí me lembrou uma frase, né, que eu acho muito interessante, que diz assim: o ego só gosta do que é velho. Né? No budismo a gente não usa essa linguagem de ego, né, até para não confundir com outras linhas, né, que já usam essa linguagem. Mas é essa questão da identidade também, né? A identidade, ela quer sempre repetir o que você falou. A gente só pensa o que pode ser pensado. A gente fica ali, no, na verdade, repetindo coisas velhas. A identidade realmente ela tem esse condicionamento de não fazer nada criativo, não fazer nada novo. Você falou aí de salto quântico, né? Porque o salto quântico é exatamente isso, é essa descontinuidade. É como o Lama fala, se você está vendo uma sequência de números, né? 2, 4, 6, 8. Aí pedem para você continuar. Provavelmente você vai falar 10, 12, 14. Mas por quê? Por quê? Por que você não pode falar 2, 4, 6, 8, 27, 53, menos 19, 0, né? Mas aí é o salto quântico. Aí você já deu um salto quântico criativo. Porque o salto quântico ele é justamente essa descontinuidade, essa quebra. Você não precisa. Então é isso que a gente percebe também na meditação. Porque quando a gente senta para meditar, olha esse espaço da mente, que muita gente vai estar olhando pela primeira vez, nunca, como nós falamos no início da conversa, né? Antes de eu meditar, eu não me dava nem conta que eu tinha uma mente. Antes de eu meditar, eu simplesmente seguia os pensamentos. Então, você vai sentar para meditar, você vai olhar esse espaço da mente, vai ver, vai perceber que você tem essa escolha, que o pensamento vem, você pode responder ou não. Olha, nunca ninguém tinha me falado isso. Não sabia, né? Então, porque aí é o que você falou, o pensamento ele vai trazer sempre o que é velho. Ele vai ficar naquele circuito ali, fechado, dando voltas. E quando você sai desse circuito e coloca foco na respiração, ou mantém o foco aberto, aí tem aí várias técnicas, né, de meditação, você já instantaneamente já deu o salto quântico. Você saiu daquele nível ali do pensamento e já desaparece de um lugar, aparece no outro. Não tem uma trajetória no meio. É uma descontinuidade. Por isso, a gente literalmente não dá continuidade ao pensamento. E o bom é isso, né? Que a meditação é um método, né? Porque a gente tem essas recomendações. Por exemplo, eu deveria ser tal coisa, né? Eu deveria ser mais calmo. Aí eu posso justificar com o externo. Cara, você não sabe onde eu vivo. Você não sabe o que eu passo. Aí a pessoa, ela diz o quê? Ela está dizendo uma causa que impede ela de ser. Mas e isso que a gente chama causalidade, né? E aí a pessoa ouve a recomendação e ela não se sente capaz. Cara, não tem jeito. Eu queria ver você lá no meu trabalho, eu queria ver você lá em casa. Não tem, isso aí não funciona. A pessoa, então, ela está falando que tem uma causalidade, uma coisa muito sólida, concreta, e aí a pessoa fala assim, não tem jeito. Então, do lugar aonde ela está vendo, não tem jeito. E esse salto quântico, né, é comum. A gente fala assim, tá, mas isso é um milagre? É um milagre. Mas a gente pode preparar o milagre? Pode, tem um método. O método é a meditação. É como se a gente preparasse o milagre. Né? É uma ação não causal. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa que é fora da causalidade.
né? Você vai interromper aquela causalidade. Então, o simples ato, né, de você sentar e meditar, você já está fazendo essa ação não causal, né? Uhum. Porque o outro ou as situações vão ocorrer de toda forma, né? Dentro das bolhas correspondentes e das causas e condições possíveis. Beleza. Mas o que você faz a partir disso? Aí ele tem liberdade de escolha? Não, não tem jeito, cara. Não, não, não dá. Aí esse é o nosso ponto. Aí começa o treinamento. Tem como. Então, por exemplo, a gente quer resolver as coisas externas. Aí a gente se frustra. Essa é a primeira ação da mente. Aí a gente quer disciplina. Não, a partir de agora eu não vou mais responder, eu não vou mais brigar. Não vou. Por disciplina. Aí a pessoa te provoca. Eu medito, não vou responder. Né? Aí a pessoa provoca de novo. Você já está num ambiente que você se sente provocado. Pronto, você já está armadilhado, porque a paisagem é a mesma. Tem alguém te provocando e você não responde. Alguém te provocando e você não responde. Vai dar uma hora, ou você implode, passa mal, né? Você fica doente, né? Você tem problema de estômago, essas coisas assim. Ou, né, você fica bravo mesmo. Dá um ataque cardíaco, né? Você pensa, agora eu não aguento mais, eu vou explodir, pá. Ou seja, mano, e aí ainda vem as pessoas e falam assim, mano, você não meditava? Aí você... É. Então, a pessoa tá mal, né? Aí está na disciplina. Então, a disciplina é importante, ajuda no começo, mas não funciona totalmente. Aí a pessoa tem que entender, que poderia trocar de paisagem. Aí, como ele falou, a pessoa fala assim, eu posso fazer isso ou não. Mas isso tem que ser com energia. Ela É. realmente reconhece essa liberdade de fazer de outro jeito, eventualmente ela consegue. Né? Ela tem que se transferir de paisagem. Não é uma mente cognitiva. Não, aquela pessoa, ela no fundo, ela tem alguma coisa boa. Mas que ela é filha da mãe, ela é, né? No fundo, a energia é aquela. Eu não mudei minha paisagem. É fake, é cognitivo, né? Então, como é que eu mudo a paisagem? Eu realmente acesso um outro lugar, aí eu sei disso, né? Então, aí tem a prática de meta bhavana, né? A prática do amor universal, que a gente pega e faz, assim, começa a que o outro seja feliz, que o outro encontre as causas da felicidade. Isso, assim, não é comum, porque a gente geralmente é que eu seja feliz, que eu, né, encontre as causas da felicidade. Então, a gente está transitando por um lugar mais amplo. Esse é um treino que a gente faz. Mas não é a visão última não é isso ainda. É. A visão última não é isso. É reconhecer o lugar que produz as paisagens. Uhum. Esse é o lugar da liberdade. É, Né? Então, porque isso até eu ia complementar quando você estava falando das infinitas possibilidades e do colapso, né? Mesmo que você colapse uma possibilidade melhor ou uma possibilidade pior, primeiro ponto é você ver e perceber, ter esse aspecto de visão de que aquilo não tem inerência, não tem existência inerente, que aquilo é apenas uma possibilidade, porque a gente acha que aquilo é tudo, aquilo é a vida, não tem outra coisa. E aí, a partir do momento que a gente vê que aquilo é apenas uma possibilidade, já estremece as bases um pouco, já dá uma rachadura ali, né? E aí, se eu começo a perceber que existem as infinitas possibilidades, eu posso, né, colapsar de maneiras diferentes aquele fenômeno, criando processos de relação diferentes, criando realidades diferentes, eu vou acabar chegando nisso aí que você falou, que na verdade todas elas são possíveis e nenhuma delas é sólida. Porque senão, como que todas seriam possíveis? Então, o único jeito de todas serem possíveis é nenhuma delas ser sólida, como você falou. Qual que é a verdadeira? Qual que é a certa? Não tem. Na verdade, é uma possibilidade.
E aí, conforme nós vamos percebendo essa somatória de possibilidades, que todas são possíveis, nenhuma delas é sólida, a gente vai acabar chegando no tema crucial lá do Prajnaparamita, que é a vacuidade. Que, na verdade, o ponto que interessa é isso aí que você falou. Não é nenhuma possibilidade em si. Já que todas são vazias, já que nenhuma delas é uma verdade absoluta, o ponto é de onde se origina isso tudo. Que é a natureza última, como você falou. Então, olha como é que a gente vai ampliando, né? Devagarzinho. A gente vai dando ali vários saltos quânticos cada vez para uma visão um pouquinho mais ampla. E a gente sai da estreiteza até esse olhar da natureza última. O Lama é maravilhoso, né? Porque ele vai nos mostrando a mandala, né? Que é esse lugar Isso. onde isso é possível, né? Ou seja, onde a mente está, né? É muito lindo a gente poder vislumbrar, ao menos. Mas aí eu fico pensando, adivinhando assim na mente das pessoas, cara, mas eu preciso tomar uma direção. A pergunta que a que a gente fica obcecado pela direção que eu tenho que tomar é que nubla a minha mente, porque a pergunta ela está dentro de uma bolha. Enquanto você não muda o lugar, a pergunta não cessa. Então, o problema não é responder a pergunta, é cessar aquele que pergunta. É que aquela bolha onde a pessoa está. Cara, mas eu entendi tudo que você falou, faz sentido, tudo, mas, cara, eu tenho que tomar um. Eu tenho isso e isso. Aí ela vai contar a paisagem. Quando ela vai. Olha, aconteceu isso, aí ela está descrevendo a bolha. Aí você fala, pá! Aí é amigo, né? Aí a gente fala assim, não, realmente, cara, realmente. Desse lugar não tem jeito. Né? Aí o Lama fala assim, olha, tem que ir para cima. Aí o Lama fala, nesse lugar, dentro do labirinto, a gente não vai encontrar saída. Tem que dar o pezinho para um, né? A prática é que dá o pezinho, aí você sobe para cima da parede do labirinto e começa a andar em cima do labirinto. Porque senão a pessoa está perdida ali. Não vai funcionar. A pessoa tem que cessar a pergunta. Você me lembrou uma frase do Einstein, que ele fala assim, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Então, é mais ou menos isso, né? Se você fica preso ali na pergunta, na identidade que está fazendo a pergunta, você tem que ampliar isso aí, né? Você tem que expandir o olhar. E é uma coisa que a meditação nos abre, assim, que é impressionante. Mas é uma visão, né? Ou seja, tem um lugar da onde essa paisagem da onde a pergunta surge. Aí a gente fala assim, não, eu só quero saber isso. Quando a pessoa falou, eu só quero saber isso, ela já deu várias informações sobre né, aonde a mente dela está. Né? Porque a gente está olhando a partir de um lugar para fazer a pergunta. Esse lugar interessa. Esse lugar é importante. Mas eu não olho para esse lugar. Eu estou raciocinando a partir desse lugar e nem me dou conta que existe esse lugar. Eu simplesmente quero uma resposta, um raciocínio, a mente causal, a causalidade é essa. Né? Aí você veja, aí a gente vê como é que a gente constrói a realidade. Então tudo é luminoso, né? E a gente está construindo não só o que a gente vê, como aquela paisagem. Uhum. Essa construção, ela é suportada por essa mente mais ampla. Uhum. É ela que manifesta isso. E a gente precisa... isso que o Lama Santo está tentando nos ensinar desde sempre. Né? O Lama fala o tempo todo, né? E que é eu ir para cima, né? É ir para cima, é buscar olhar para isso. Então, claro, não é o único método, né? Mas a meditação é um bom método. Né? A gente não, porque
a meditação momento. Posso fazer uma propaganda aqui? Com Nesse fim de semana? certeza. Com certeza. Nesse fim de semana, né, a gente vai falar um pouco então, sobre os 12 elos e sobre o Prajna Paramita, né? Então, quem está ouvindo aqui, que é praticante, que tem essa aspiração, né? Então, a gente vai estar lá no SEB Cristo Rei, né? Falando sobre isso, Que nesses... legal. Vai ter uma palestra sexta, depois vai ter o curso sábado e domingo, lá no SEB Cristo Rei. Nossa, Estamos retornando à atividade presencial, né? Vai ser online e presencial, né? Se você não é aqui de Curitiba, mas vai ter também online para quem é de fora. maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão falar sobre a roda da vida, os 12 elos? Mas dando a introdução ao Prajna, né? E para chegar nessa visão da natureza última, né? Que bacana. Como é que eu treino isso, né? Como método, né? Que é aí chegar no roteiro de 8 pontos do Prajna Paramita, de como um processo de como é que eu acesso essa natureza última, né? Essa visão que é maravilhosa. É maravilhoso isso. O que o Lama fala o tempo inteiro, né? Não existem duas mentes. Não é que tem a natureza de Buda e tem a outra mente que é condicionada. O que existe é a natureza livre o tempo inteiro. A gente não se desconecta dela, nem por um segundo. Então, mas quando a gente está obcecado na pergunta, mas como é que eu exatamente. faço? É verdade. Cara, tem que decidir que caminho que eu vou tomar. Eu estou dentro daquela bolha. E a natureza última está lá presente. É como se tivesse um mestre interior falando: alô, tá aqui, olha para mim. Não, mas a pessoa, não, peraí, agora eu tenho que responder essa pergunta. Né? Verdade. Ela não vê. E isso, a vidya, né? Aí a gente está avidiado. Né? A gente não consegue ver. Mas eu tinha uma, como é que é? Uma outra, porque a causalidade tem essa questão assim, né? Então, quando a pessoa tem até as coisas mais concretas, né? E tem o Sutra da Haste de Arroz, né? E aí que fala, né? Que aí o Lama explica sobre esse ensinamento do Buda. Mas e aí? Se eu plantar semente de arroz, vai nascer o quê? Vai nascer arroz. É a causalidade, né? É causalidade. Mas isso é construído. A causalidade é construída. Isso aí dá um nó. Dá um nó, né? Ele brinca, né? Por acaso, aí o Buda vai falar, por acaso, né? Em que momento, né? Que quando a semente lança uma raiz e lança uma folhinha verde, uma haste, quando que ela deixa de ser semente e se torna planta? Qual é o momento? E por acaso a semente deixou de existir e agora surge. Então, essa causalidade. Onde que. Isso é totalmente construído. Não. Isso é uma viagem. Então, depende de onde eu olho. Né? É a verdade absoluta e a verdade relativa, né? É a verdade absoluta. Exatamente. Por quê? Porque não tem mutação genética? Não tem, sei lá, de repente surgiu outra coisa. Como é que teve a variação das coisas? Porque, de repente, aconteceu uma coisa. Não, mas isso sempre vai acontecer. Mas como é que é? Aí o Lama diz a lagarta, né? Aí a lagarta, assim, que violência, né? Me sumiram para nascer a borboleta? Por acaso a lagarta não é a borboleta? Onde que está essa cisão, né? Esse corte que nós damos dentro da mente convencional, da mente relativa, a causalidade simplesmente opera. Tá tudo bem, vai funcionar, né? A gente tem uma causalidade. Mas ela não é a única forma de se ver. Quando a gente migra mais acima, tem uma liberdade e a gente começa a ver que toda a construção não é que eu construo. Aquilo coemerge, né? A palavra coemergência que o Lama coloca, né? Quando você fala colapsa, aí eu tenho o objeto e o observador naquele instante. Exatamente. É os dois que surgem. Surgiu a identidade e o objeto que é observado no mesmo instante.
Não é que Uhum. tinha um observador pré-existente É, e aí o objeto muda. Não é. A gente se constrói e constrói o mundo ao redor. é. A gente, Isso é experiencial. A gente explica isso, mas é algo que tem que ser experienciado pela meditação. Por esse isso é o que ponto. lá no nosso silêncio, né, É, observando a mente, observando os pensamentos, não dá continuidade, e a gente vai, né, abrindo a consciência para esses lugares mais amplos. E aí, em algum momento, a gente vai experienciar isso. E aí é como você falou, não tem como a gente fazer isso acontecer, tem como nós facilitarmos o ambiente para que isso aconteça. e aí fica lúdico, né? Aí é uma sensação no sentido de que, e aí? Por onde que eu vou, né? Uhum. Então, se eu estou operando esse lugar livre, a identidade, a gente manifesta uma identidade. Mas aí, eu vou manifestar um reino dos infernos? Parece que não é o caso, né? Ou seja, na natureza última, junto tem compaixão. Na natureza última, a manifestação natural é compaixão. Não é uma compaixão construída, não é dó, não é um sentimento de alguém em relação. Não, aquilo é um sentimento que é natural, aquilo simplesmente emerge, coemerge, né? Então, a partir da natureza última, né? Então, a mandala última produz a mandala do Lótus, que é a mandala da compaixão. Lindo, Então, né? é. Aí a gente vai manifestar o quê? Por isso que no nosso treinamento é isso, né? A gente está lá, a gente treina a prágina, aí a gente entra na presença, aí o Lama fala o quê? Agora vamos fazer o quê, gente? Vamos construir o Bodhisattva, ludicamente. Aí vamos manifestar energia e sabedoria de Bodhisattva. Essa é a nossa liberdade. Agora, se eu achar que eu sou bonzinho, que eu tenho que ter uma disciplina, que eu sou um bom praticante, que eu tenho que manifestar aquilo, mas tem gente que eu não consigo. Tá tudo bem. Uma hora a gente tem que ultrapassar a noção de identidade até de praticante. Porque o praticante não vai se iluminar, né? Tem É que morrer o verdade. praticante também. Mas se você não pratica, e você está ouvindo isso, tá tudo bem. Você tem que nascer como praticante primeiro. É Não verdade. morrer É ainda. verdade. É. Para fazer o caminho, senão não tem jeito. É, É, o processo todo é lucidez, né? Mas é, talvez a gente precise meditar um pouquinho. é. Né? Mas, ai, Bruno, olha, maravilhoso. Já são 5 para as 8. Eu quero te liberar um pouquinho antes, que eu sei que você já tem outro compromisso 8 horas, para você não sair correndo aí, dá tempo de tomar um golinho d'água antes de começar a sua prática. Mas Tá, muito obrigada. Nossa, conversa ótima. Acho que esclareceu muito. Para quem está ouvindo pela primeira vez, pode ser que não tenha entendido alguma coisa, mas alguma coisa já fica na mente, com certeza. E aí, tá bom. gente, podem mandar perguntas, escrevam aí nos comentários, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida. E, Bruno, deixo para você aí, para fechar a nossa conversa, Eu alguma. agradeço muito, né? Aí a oportunidade aí de a gente fazer a quinta quântica juntos. Isso. E agradeço aí a todo mundo e espero aí o pessoal na sexta-feira, na palestra online, no curso, Pois sábado é, e domingo. tem bastante Ou gente de Curitiba sempre. Daí e tem aproveitem para conhecer lá o Centro Budista, que ainda não conhece. E estou E, esperando você aqui para fazer retiro. E o Lucas. então, E eu o vou. Lucas, você tem que marcar esse retiro aí. A Conceição mandou um beijo aqui.
Ah, eu vou fazer retiro aqui no Abirate daqui a pouco. Já estou querendo ir para lá Ah, já. que concorrente, o concorrente já Ah, está tendo retiro, que legal. daqui a pouco já temos lá, bem mais perto aqui e menos frio. Ah, tá bom. É, Um mais abraço para o fácil. Marcelo lá. Pois é. Ai, que Então bom, tá bom, querido. gente. Beijo, então, Bruno. Te espero próximas vezes aí. Muito obrigada. Beijo. Beijo para Obrigada, todo mundo aí da gente. sala. Tchau. Boa noite para todos aí, gente.